Glória a Deus, a graça e a paz a todos. Vamos ficar de pé, vamos, amados, dar início ao nosso culto do refrigério, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto base, Romanos, capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. É o tema desse mês de fevereiro. Aleluia. Perseverar na oração e na busca pelo Espírito Santo. Texto base, Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Todos acharam? Deus abençoe você também que está nos assistindo pelo YouTube. Que o Espírito Santo venha chegar tocando, restaurando a sua vida. Passamos a ler em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. A palavra do Senhor fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Só até aí, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Só resta nós se ligarmos a Ele. Sinto o toque dele aí. Espírito da verdade, meu amigo Espírito Santo. Aleluia. Pai, graças te damos por esta rica oportunidade, por estarmos aqui de pé, com saúde, com vida. Obrigado, Pai. Muitos queriam esta oportunidade, mas por alguma situação está no leito do hospital. Mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui de pé, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para bendizer o teu nome, Pai. Porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Deus. A ti seja toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, repreendendo toda a força do mal, Senhor, toda a opressão, toda a tristeza, Senhor, aleluia, tudo aquilo que o inimigo tem semeado na vida dos nossos irmãos, Senhor, que venha a ser desfeito agora todo o mal em nome de Jesus. Espírito da verdade, vem agora, Senhor, entrando no interior, tocando no espírito de cada um aqui, Senhor, trazendo restauração, renovo, ó Pai. Ó Espírito Santo, concede a cada um sabedoria, discernimento, conhecimento, que o fruto do teu Espírito venha estar em nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos ter o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, domínio próprio, Senhor. Espírito Santo, fica à vontade dentro de nosso ser, Senhor. Estamos aqui para emprestar o nosso melhor culto para Ti. Cada pessoa, aleluia, que está ouvindo esse som, que através desse som, através dessa oração, desses louvores, da palavra, vidas venham ser restauradas. Que o Senhor venha nos esconder por trás da fumaça, a ponto de nós sumirmos, desaparecermos, para que o Senhor venha aparecer através da nossa vida. Assim nós oramos, e desde já, Senhor, entregamos esse culto em Tuas mãos. Fica à vontade, Espírito Santo. Continua de pé adorando ao Senhor.
Entregue o seu melhor culto a Ele. Espírito Santo, Tu pode todas as coisas, como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A mudança que eu espero, Tu podes. Abra mãos para receber. Como Bartimeu, como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Eu sei que tem muita gente aqui hoje assim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu pode. A mudança que eu preciso, Tu pode. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Deixa eu cantar isso aqui com você. Sem ti eu sou tão frágil. Aleluia. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me senti. Sem ti eu sou tão frágil. Reconheça isso. A tua mão e só ela de pé. E mesmo que tudo se acabe, aleluia,
ainda me resta a fé. Se você crê, receba. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que tu pode. Aleluia! Só tu pode fazer em nossas vidas. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo. A bênção, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluia. Aleluia. O milagre que você precisa, Ele pode fazer, meu irmão. Aleluia. Aquela cura impossível, Ele pode também. Aquele cenário de morte, Ele pode mudar também. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que o Deus do impossível está aqui. Eu creio que o Deus do impossível está aqui. E Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Aleluia. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Você sabe? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta prevalecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar nem vai se abrir. Mas uma coisa eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Aleluia! Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Cante! O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta prevalecer. O Deus do impossível, sua destra me sustenta prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Prevalecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia! Quando tudo diz que não, ou parece, muitas vezes parece mesmo. Mas eu sei que não estou só, e
o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Você é o vencedor, aleluia! E venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu e nem de você. Em sua destra Deixa eu ouvir a igreja cantar. O Deus do impossível não desistiu de, aleluia, sua destra. O Deus do, batendo assim, ó, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, oh, oh. Deus do impossível, Ele está aqui, aleluia. Glória a Deus. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando tudo diz pra você parar, o Deus do impossível não desiste. Mesmo quando todo mundo nos abandona, aleluia, prevalecer. O Deus do impossível, saiba disso, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quem? O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aplauda o Senhor Jesus nessa tarde, pois Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Deus é bom em todo o tempo, amém? Nessa tarde de segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de culto do refrigério e também, como disse o irmão Heloílson, iniciando mais um mês, né? Hoje, 1º de fevereiro, nós estamos na expectativa de tudo quanto Deus vai realizar em nossas vidas nesse mês. Nós estamos debaixo de um propósito temático, né? O ano tem um tema, o nosso tema do ano é 2021, o ano da perseverança, e todos os meses nós estamos trabalhando com subtemas, que são palavras direcionadas a um processo de crescimento, de amadurecimento, de bênção, de vitória durante todo o ano. E esse mês, como já disse o pastor Milton, nosso subtema é perseverar em oração, né? Perseverança na oração e na busca pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E nessa tarde eu quero falar um pouco sobre essa primeira parte da perseverança em oração, do que é necessário nós estarmos prontos, discernentes daquilo que nos leva a ter um relacionamento com Deus de vitória, um relacionamento com Deus que nos traga a certeza de que Ele nos ouve, nos atende, nos responde e faz com que a nossa oração se torne em concretização de milagres. Amém, meus irmãos?
Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. E o verso de número 20. Apocalipse 3, 20. Quero fazer menção da presença do nosso pastor Eliel, que está aqui. Levante assim sua mão, pastor mais bonito, né, da face dessa terra. Com tantos afazeres, tirou um tempo para estar conosco aqui. Também a presença da minha esposa. Levante assim a sua mãozinha, coisa linda, né, meu Deus? Aqueles que não conhecem ainda, a minha esposa e meus 2 filhos, o mais velho ficou em casa, mas estão por aqui, né? Quantos encontraram? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. O pastor Jonas já colocou aqui. Diz então a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Antes de ministrar a palavra, a mensagem, eu quero que você olhe para esse texto. E existem aqui algumas verdades nesse versículo, e que se você absorver essa verdade, a sua vida de oração nunca mais será a mesma. Amém? Olha o que o texto está dizendo. Eis que estou à porta. Quem é que está à porta nesse texto? Batendo. Quem é? Diga comigo bem alto. Jesus. Amém? É Jesus que está à porta batendo. Parte B. Se alguém ouvir a minha voz. Então aqui o segredo não está em ouvir a porta batendo. O segredo não está em ouvir o barulho da porta. O segredo não está em abrir a porta. O segredo não está em você estar com a porta escancarada. Não, o segredo aqui está nessa parte B. Diga comigo: se alguém ouvir a minha voz. Amém? Então, todo o princípio que vai se discorrer, pastor Milton, no contexto deste versículo, está na chave de sabedoria aqui, está no princípio de ouvir a voz do Senhor. Não adianta ouvir a porta bater, não adianta querer que Jesus entre para ceiar, participar do banquete, sem que antes você ouça a voz do Senhor. Você entende isso? Amém? Então é uma verdade muito forte. E aqui eu quero falar sobre isso. Como nós podemos desenvolver uma capacidade espiritual com os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz do Senhor. Você veio receber essa palavra, glorifica o nome dele. Então vamos lá. Essa expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, é uma expressão, obrigado pela luz, irmão. É uma expressão que nós vamos encontrar na Bíblia frequentemente. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ouvir a voz do Senhor, meus irmãos, mais do que tudo, é uma necessidade eminente para os nossos dias, para os nossos tempos. Principalmente no decorrer do ano passado, o quanto nós fomos afligidos, angustiados, né, entristecidos por situações que nós vivemos o ano passado, em que muitas pessoas tiraram suas vidas, muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas se desesperaram, porque lhes faltaram a capacidade de ouvir a voz do pastor que consola, do pastor que provê, do pastor que traz o conforto, que traz a paz. Ou seja, as pessoas estavam ouvindo tudo quanto era de voz, mas não conseguia ouvir a voz daquele que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E nós somos igreja, amém? Porém, o princípio de ouvir é apenas o primeiro passo de estarmos vivendo uma vida de perseverança em oração, de sucesso, de vitória, de bênção.
Por quê? Porque o ouvir prontamente nos impulsiona e nos pede um segundo passo. O primeiro é ouvir, o segundo é obedecer. Então, se somente ouvir e não reagir, não obedecer, não nos fazem estarmos habilitados para viver milagres, porque muitas pessoas ouvem, mas não obedecem. Muitas pessoas escutam, mas não têm o seu posicionamento em Deus de obedecer. Então, ouvir e obedecer atrai a glória de Deus. Ouvir e obedecer nos leva a uma intimidade jamais experimentada antes. Quando nós casamos essas duas verdades, entre ouvir e obedecer, nós nos habilitamos a sentar à mesa da ceia e da provisão de Deus. Por quê? Porque ouvimos que Ele está batendo, ouvimos e discernimos a sua voz e obedecemos para abrir a porta. Ele vai entrar e Ele vai colocar tudo em ordem na sua vida. Glorifique o nome do Senhor. Então, aprender a ouvir a voz de Deus é um resultado da fome de ver a glória de Deus cobrindo a nossa vida, a nossa família, o nosso ciclo de relacionamento, a nossa igreja. Então, nessa tarde eu quero ensinar. Você sabe que eu sou um pastor pentecostal, mas eu quero trazer uma palavra de ensino ao seu coração nessa tarde, ainda que até o final dessa mensagem a gente entre no fogo aqui, amém? Então eu quero ensinar a você como você precisa tomar uma posição para adquirir uma identidade de dizer, igual Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então, quando nós estamos vivendo esse princípio do fim dos tempos, de dificuldades, de pandemia, de corona, de economia oscilante, de medo de vacina, eu fui pregar recentemente, essa semana, no Ceará, e ao terminar da mensagem, terminado um culto, chegou uma irmã para minha esposa, e fez a pergunta: pastor, eu queria que o senhor liberasse uma palavra para mim, porque eu estou com medo de tomar a vacina, e eu sou profissional da saúde, né? E se eu não tomar essa vacina, eu vou ser demitida, vou perder meu emprego. Eu queria saber se eu tomo ou não tomo essa vacina. Ou seja, com medo das circunstâncias desses últimos dias, né? Com medo da morte, com medo das doenças, com medo de tanta coisa. E ali a minha esposa disse: nós precisamos, como crentes e como líderes, como pastores, ter o nosso posicionamento a respeito dessas coisas que estão acontecendo no mundo. Porém, é um posicionamento, não é de achismo, não é porque eu acho, não é porque eu gosto, não é porque eu acho que vai dar certo ou não, mas um posicionamento, acima de tudo, de ouvir a voz de Deus e de saber pelo qual princípio Ele nos direciona a vivermos dias de bênção aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então, a necessidade de ouvir a voz de Deus nesses últimos dias é mais do que tudo urgente. Então, quer sejamos líderes, quer sejamos membros, quer sejamos pregadores, quer sejamos apenas amigos do Evangelho, quer sejamos pessoas com dinheiro ou sem dinheiro, influente ou não influente, é necessário ouvirmos a voz de Deus. Deus é Pai, amém? Deus é o nosso Pai. Imagine você conviver numa casa com o seu pai sem falar com ele, né? Todos os dias você está em casa na presença do seu pai e você não se relaciona com ele, você não fala com ele. Porém, esse contexto de ouvir a voz de Deus nos traz algumas perguntas. Existem muitas dúvidas no coração das pessoas, na mente das pessoas, de como é ouvir a voz de Deus, de como nós podemos conhecer a voz de Deus, como saber se realmente estamos ouvindo a voz de Deus, ou melhor, como saber se a voz que nós estamos ouvindo é realmente a voz de Deus, né? Existem algumas coisas que a gente toma decisões erradas porque a gente acha que é Deus que está falando, e a gente vai lá e toma aquela atitude, mas depois a gente vai entender que não foi Deus que falou. Então, quando algumas pessoas vêm para mim assim e dizem assim: pastor, eu preciso tomar uma decisão em uma determinada situação da minha vida. E aí eu pergunto à pessoa: Deus falou o que ao seu coração? E a pessoa diz assim: pastor, estou em dúvida. Deus falou, mas eu estou em dúvida. Então, se Deus falou e você está em dúvida, não foi Deus que falou, porque Deus não coloca ninguém em dúvida. Amém? Libera essa palavra para alguém assim: quando Deus falar, você não terá dúvida.
Se há dúvida, é porque é a nossa alma que está falando. Se há dúvida, é porque são as nossas emoções que estão falando. Se há dúvida, é porque a circunstância, a pressão das circunstâncias estão falando. Se há dúvida, é porque o inimigo está jogando seta na nossa mente, é ele que está falando. Porém, quando Deus fala, quando o Pai fala, quando o Senhor fala, quando o amigo consolador fala, quando o Espírito Santo de Deus fala, não existe dúvida. Então devemos discernir a voz de Deus, pois não podemos nos dar ao luxo de pisar fora da vontade de Deus com as nossas atitudes erradas, pois não estamos discernindo a sua voz. Pois se nós falharmos a ouvir a voz de Deus, estamos limitados ao que Ele pode realizar na nossa vida. Compreende isso, irmão? Deus tem tanta coisa para realizar na nossa vida. Ele está dizendo assim, olha, eu vou te conduzir por esse caminho, eu vou operar assim. Quando você estiver nessa situação, eu vou abrir uma porta dentro da outra porta. Continue caminhando, dando passo na medida que eu vou fazendo, que eu vou realizando. Mas enquanto nós não ouvirmos aqui essa voz e sermos direcionados a uma caminhada paulatinamente dirigida por Ele, nós não vamos conseguir chegar no propósito dEle. Assim, se assim chegarmos, nós vamos demorar uma eternidade para viver a plenitude do propósito, sem ouvir a voz de Deus, quando na verdade poderíamos abreviar esse tempo e já estarmos vivendo aqui as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque quando nós ouvimos, chegamos ao propósito com um tempo muito mais abreviado daquele que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Então, se nós estamos rodando em círculos, em círculos, em círculos, em círculos, e nada acontece, é porque está faltando discernir a voz de Deus. Então, como dar o passo em Deus se não conheço a sua voz? Como tomar as decisões se não reconheço a sua voz? Como saber qual é a sua vontade para a minha vida se não conheço a sua voz? Tem pessoas que você pergunta a ela quais são os seus sonhos, a pessoa vai dizer, não sei. Quais são os seus projetos? A pessoa vai dizer, não sei. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? A pessoa vai dizer, não sei. Por quê? Porque falta ter a capacidade de discernir a voz de Deus. Porém, eu tenho uma palavra forte ao seu coração, que você vai glorificar o nome do Senhor. Levante a sua mão para receber. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus falou, Deus fala e Deus continua falando. Você crê nessa palavra? Então diga glória a Deus por isso. Não há dúvida, Deus ainda fala com o seu povo. Olha, Ele fala através da oração, Ele fala através da palavra, Ele fala através dos irmãos, Ele fala através do culto, Ele fala através do pregador. Não vou parar enquanto você não glorificar. Ele fala através do louvor, Ele fala através de uma mensagem no ônibus que tá rodando, Ele fala através de um vento, Ele fala através de tantas situações, de uma mensagem da internet. Ele fala, irmão, quando Deus fala, até o galo canta, a jumenta para e a baleia obedece. Por quê? Porque Deus fala. Amém? Deus fala. Então, por que nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus? Aí é uma outra realidade. Existem alguns impedimentos que vêm sobre nossa vida, que vou ser redundante agora, que nos impede de ouvir a voz de Deus. Entre eles é a falta da consciência da vida que vivemos em pecado. Pode ser um impedimento, ou seja, você quer muito ouvir a voz de Deus, mas existe alguma coisa no reino espiritual, na sua vida de pecado, nas nossas práticas, na minha vida, nas nossas ações, que estão tampando os nossos ouvidos espirituais. Outra é a falta de maturidade espiritual, de justamente discernir quem é que está falando ao nosso coração. Outro impedimento essa aqui é forte, as influências das pessoas incrédulas e negativas para opinar daquilo que Deus vai fazer ou não na nossa vida diante da nossa necessidade. Então olhe para alguém e diga assim, deixa de escutar o povo e vamos escutar a voz de Deus. Amém? E um outro impedimento, aqui é o que é para mim um dos mais fortes, é a falta da disposição em ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala, muitas vezes Ele nos pede algo.
Ele nos pede algo, seja uma renúncia, um sacrifício, uma mudança de vida, uma tomada de decisão, de atitude, e muitas pessoas estão tão acomodadas na vida que estão vivendo, que elas não querem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não querem largar aquilo que é prazeroso para a vida delas. Você entende isso? Então, muitas vezes a gente se nega a ouvir, porque o negar a ouvir a voz de Deus é uma fuga para vivermos aquilo que nós estamos querendo viver. Então é muito importante ouvir a voz de Deus. A importância de ouvir a voz de Deus para um profeta, que o profeta ele ouve a voz de Deus e repete o que Deus está falando para o povo. Então, para um missionário, como ele pode saber aonde Deus quer enviá-lo se ele não ouve a voz de Deus? Para um pregador, como ele vai ministrar a palavra se ele não ouve a voz de Deus para saber o que é que Deus quer falar ao seu povo, preparar uma mensagem? Então é importantíssimo ouvir a voz de Deus. Para um líder de uma igreja, como ele vai conduzir o povo a viver a plenitude dos propósitos de Deus, se ele mesmo está perdido e não consegue ouvir a voz de Deus, não sabe qual é a pessoa que coloca num cargo, não sabe quem é que ele ordena pastor, a diácono, ele sai atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não para ouvir a voz de Deus. Existem na sua empresa, você não sabe quem contratar, você não sabe quem demitir, você não sabe como fazer um negócio, você não sabe como fechar um contrato com o cliente, está todo perdido. Por quê? Porque não consegue ouvir e discernir a voz de Deus. Porque se a gente ouvisse e discernisse a voz de Deus, nós teríamos menos perdas e nos envolveríamos com não nos envolveríamos com pessoas erradas, não contrairíamos negócios errados, não contrataríamos pessoas erradas. Por quê? Porque quando nós ouvimos, Deus vai nos protegendo e nos guiando ao centro da sua vontade. Eu posso ouvir um amém por isso? Então Deus se importa com cada área da nossa vida. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Deus se importa com cada necessidade da sua vida. E para isso Ele quer falar em cada área da nossa vida. Ele quer suprir cada necessidade da nossa vida. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui um dos pontos bem interessantes. Deveríamos ter interesse de envolver Deus nos nossos mínimos detalhes. Minha esposa diz assim algo muito interessante nas mensagens que ela prega, que Deus ele tem prazer em responder e nos presentear até nos mimos que nós precisamos. O que é mais difícil para Deus? Te dar um apartamento ou te dar de repente um sapato? O que é mais difícil para Deus? Qual é? O apartamento ou um sapato? Para Deus é a mesma coisa. Amém? Você ora, Deus ouve, Deus responde. Para Deus é a mesma coisa. Aí a gente acha que não pode orar para pedir um sapato, por exemplo, porque é pequeno demais. Não, irmãos, Deus presenteia com seus mimos. Quantas vezes eu não estava saindo de um culto, por exemplo, e eu para minha esposa assim, ela olhou para mim e disse: eu estou com a vontade tão grande de comer uma pizza. E não era falta de dinheiro, né? Aí de repente, quando a gente está entrando no carro ou indo para casa, o irmão diz assim: pastor, vai para onde? Estou indo para casa. Vamos ali comer uma pizza? Você não dá glória porque o convite não foi para você, né, irmão? Por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração e cuida dos nossos mimos. Então, se os homens de negócios ouvissem mais a voz de Deus, não fariam tantos negócios errados. Deus quer que nós venhamos a ouvir a sua voz para saber a sua vontade, o propósito. Ao mesmo tempo que ouvir a voz de Deus é uma experiência especial, não deveria ser uma experiência especial. Deveria ser uma rotina habitual. Tem gente assim: meu Deus, eu ouvi a voz de Deus hoje. Não, isso não deveria ser um milagre. Deveria ser uma constância. Eu estou ministrando, mas também estou recebendo. Amém? Deveria ser uma constância. Ah, Deus falou comigo. Meu Deus, que palavra Deus falou. Não, irmão. Deveria ser uma constância. Todos os dias, a toda hora, Deus está falando conosco.
Você está tomando banho, Deus está falando. Você está almoçando, Deus está falando. Está lavando a louça, Deus está falando. Está dirigindo, Deus está falando. Está vindo para o culto do refrigério, Deus está falando. Você está indo embora, continua no seu trabalho do dia, Deus está falando. Você está atendendo pessoas, Deus está falando. Você está indo dormir, Deus está falando através de sonhos. Aleluia, assim Deus continua falando. Então não brinque com o seu futuro. Negue-se a errar, a tomar decisões, porque nosso futuro não é determinado pelo amanhã, nosso futuro é determinado pelo hoje. Quantas vezes a gente não quer chutar o da barraca, né? Porque a gente está entristecido, angustiado, abatido, amargurado, a gente quer desistir de tudo. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a nossa alma. A gente não pode se mover em alma, precisamos nos mover no espírito. E durante esse mês de fevereiro perseverar em oração e na busca pelo Espírito Santo. Você ora e o Espírito Santo que você está buscando vai te direcionar a acertar e a viver dias de vitória, irmão. Você ora e o Espírito testifica. Você ora e o Espírito te responde. Você ora e o próprio Espírito, quando você não tiver força para orar, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando o Espírito fala, qual é a dúvida que permanece? Quem já chegou assim num culto tão abatido, amargurado, entristecido, e Deus falou e que tirou um peso dos seus ombros, um fardo das suas costas, a lágrima se transformou em alegria, a tristeza foi embora e o regozijo veio sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Por quê? Porque Deus fala. Deus sabe exatamente como fazer a sua própria obra. Nós só precisamos ouvir e obedecer. Muitas vezes em nossos cultos perdemos o que Deus quer fazer porque temos a nossa ordem já de culto premeditada. A gente fica dizendo assim, a igreja mudou, a igreja está fria. É assim que a gente diz ou não é? A gente aponta isso ou não aponta? A igreja precisa estar mais avivada. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Irmão, se a gente fica cobrando de vocês, mas quantas vezes aqui do púlpito, Deus já estava querendo batizar com o Espírito Santo, o dirigente, o pregador não estava ouvindo a sua voz. Não é? Deus estava querendo mover algo profético e o dirigente, o pregador, o louvor não estava ouvindo a sua voz. Então, não é culpa só da igreja. Eu disse no início da mensagem, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque quando não há essa conexão com a voz, o propósito não se cumpre. Então, por que nós devemos desejar ouvir a voz de Deus? Lembra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8? Quando Abraão ouviu a voz do Senhor, que estava chegando no jardim, perguntando, Abraão, onde tu estás? O que foi que ele fez? Ele se escondeu. Então, a experiência que Deus tem para nós, de ouvir a sua voz, não é de nos fazer nos esconder por causa das nossas falhas, e sim nos apresentar a Ele e dizer, como Samuel disse, e repito, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Deus precisava estar com alguém se relacionando para se comunicar. Às vezes a gente fala tanto em oração, fala. Ah, meu Deus, por que isso, por que aquilo, não aguento mais, eu preciso disso, minha bênção, meu milagre, a provisão, Senhor, abre aquela porta. E Deus assim, calma só um pouquinho, eu já ouvi tudo que você está falando. Agora ouça a minha voz, ouça as minhas respostas. Eu vou te responder ponto a ponto. A intimidade de Abraão terminou quando o pecado entrou e ele se escondeu de Deus. Não se esconda, o Senhor quer te resgatar para um tempo de intimidade, de relacionamento. Eu profetizo que quando você estiver andando no meio da rua, Ele vai chamar você pelo seu nome, Ele vai voltar a te acordar de madrugada, Ele vai voltar a te encher com o seu espírito, a trazer avivamento ao seu coração. As circunstâncias estão dizendo não, mas você vai perseverar na oração, porque o seu espírito em você está dizendo sim, Ele está dizendo persevere, está dizendo avance, continue, está bem pertinho a sua bênção, a sua promessa. Todo mundo está dizendo não, mas você não será confundido com as coisas deste mundo, porque o Espírito está dizendo sim e amém. Algumas coisas nos fazem nos esconder de Deus.
a vergonha da vida que estamos vivendo, das decisões erradas que nós tomamos, da influência com pessoas de relacionamento errados que nós contraímos, mas o Senhor nessa tarde está rasgando todo o princípio de vergonha, porque Jesus disse, o véu do templo já se rasgou. Nós temos livre acesso, como diz Hebreus 10:19, através do sangue de Jesus na presença do Pai. Você pode dizer amém por isso? Deus continua fazendo as suas visitas diárias para nós. Assim como Ele fez para Abraão, todos os dias, Deus está nos visitando e dizendo o quanto nos ama, o quanto nos quer perto dEle, o quanto Ele quer ouvir a nossa voz. Às vezes nós estamos num culto e começamos a orar, o pastor vem orar, algum irmão vem orar, vamos orar, irmãos, vamos orar, e a igreja fica muda, em silêncio. Não, irmão, Deus quer ouvir a nossa voz. Ah, pastor, mas não é preciso falar porque Deus já conhece. Sim, mas tem hora que Ele quer ouvir a nossa voz. Por que Ele perguntou a Abraão, ou melhor, a Adão, aonde ele estava? Adão, Adão, onde tu estás? Se ele já sabia onde Adão estava. Por quê? Porque é Deus com saudade de ouvir a nossa voz. Amém? Então, fale com o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14, já estou encerrando, diz que, pois todos os que são criados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E João capítulo 10, versículo 27, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é a ovelha de Jesus? Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se negue a caminhar, a viver uma vida que é levada pelo vento, que é levada pela necessidade. Se negue a ouvir as palavras tolas, negativas. O Senhor está nos chamando a um tempo de intimidade. Esse mês de fevereiro, nós vamos perseverar em oração. Amém? Quando nós oramos, Deus nos responde. Qual é a sua necessidade nessa tarde? Eu queria mudar qualquer tipo de necessidade urgente que você tenha para a maior necessidade que Deus está liberando sobre nós hoje. Eu sei que você tem necessidade de ter uma porta de emprego. Eu sei que você tem necessidade de uma provisão financeira, de fazer sua feira, de pagar as suas contas, de comprar um carro, de comprar a sua casa própria. Eu sei que você tem necessidade de abrir a sua empresa ou de manter a sua empresa. Eu sei que você tem necessidade de abençoar alguém. Eu sei que você tem necessidades, inúmeras necessidades, inúmeras, de ser curado de uma enfermidade, de ser liberto de algum mal. Eu sei que você tem essa necessidade, mas o Senhor hoje está nos movendo a ter a nossa maior necessidade. Pergunte a mim, qual é? Ouvir a sua voz, é reatar a nossa intimidade com Ele, a nossa aliança com Ele. Imagina só, irmãos, você ia assinar um contrato e de repente você ouvia a voz de Deus dizer assim, não assina. E você mesmo sem entender, você confia porque sabe que é o seu pastor que está falando. Aí você às vezes até se entristece, fica ali, meu Deus, e agora? Aí um dia passa, uma semana passa, um mês passa, e um outro grande milagre de uma provisão maior, de um contrato maior, de uma bênção maior, vai recebendo, irmão, de uma porta maior, chega para você e você diz, Senhor, agora eu entendi o porquê que aquele negócio não deu certo, é para que o Senhor pudesse me colocar nesse outro negócio. Então, vamos viver como o apóstolo Paulo disse, que o perder é lucro e o morrer é ganho. Com Jesus nós não perdemos nada, só economizamos para ganhar lá na frente. Amém, irmãos? Você está com fome e sede de ouvir a sua voz?
Imagine você indo dormir, ao Espírito Santo: não durma agora não. Vá na minha palavra e abra no capítulo tal, versículo tal, e de repente Deus responde ao clamor da sua alma. Ou então você indo dormir e você diz assim: Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo em sonhos. Aí você passa a noite sonhando com Deus falando com você. Ou então você fazer prova com Deus. Coisa linda, minha cunhada, a irmã do meio da minha esposa, quando foi casar, ou melhor, quando estava orando, né, para saber se a pessoa que ela estava gostando era a pessoa realmente que Deus tinha preparado para ela, ela fez uma oração pedindo prova, fazendo prova com Deus. Ela disse: Senhor, se esse rapaz é o rapaz que o Senhor me deu para casar, ele vai ter que chegar no dia tal, de tal hora, ele vai me dar um anel tal, e esse anel tem que ter uma pedra tal. É forte, irmão. E ele vai usar essas palavras, nem mais nem menos, para me pedir aqui para namorar. Vai ser desse jeito. Se uma dessas coisas não acontecer, é porque eu vou entender que não é do Senhor. Você tem coragem para fazer prova com Deus? Irmão, o camarada comprou o mesmo anel que ela pediu. Pediu a ele não, que pediu a Deus. Usou as mesmas palavras, foi naquele mesmo dia, com até determinada hora, para fazer tudo quanto ela tinha pedido a Deus. Por quê? Porque quando Deus responde, não gera dúvida no nosso coração. Lembra de Gideão? Lembra? Gideão estava dizendo, Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, eu tenho uma grande peleja contra os midianitas. Eu quero usar você para vencer essa peleja. Mas são mais de 30.000. É forte. E você só vai vencer com 300. Imagine aí, irmão. E Gideão ficou com medo, lógico. E ele disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero fazer uma oração de uma prova, de um sinal, para que isso realmente aconteça, para que eu não pense que é a minha alma que está falando. E Gideão assim fez. Colocou um algodão encharcado do lado de fora da sua tenda e disse: Senhor, se for para eu ir para essa peleja com esses 300, amanhã esse algodão vai amanhecer seco e a terra toda encharcada. Quando Gideão acordou, olhou que o algodão estava seco e a terra ao seu redor toda molhada. Mas aí vem a alma, né? No contexto da matéria, um corpo maior ele consegue absorver maior quantidade de matéria do que um corpo menor. Ele deve ter pensado: não, é porque a terra deve ter sugado a água do algodão. Agora eu quero o contrário. Amanhã, Senhor, não imputes esse pecado contra mim. Eu só preciso ter paz no meu coração para decidir, para eu não errar nessa decisão. E ele fez uma nova oração: amanhã esse algodão vai amanhecer todo molhado e a terra seca feito pó. Quando Gideão acorda, o que é que ele encontra? O algodão encharcado e a terra seca feita pó. E ele faz uma oração de agradecimento dizendo: Senhor, Tu és o meu Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela inunda o nosso coração. Levante a mão para profetizar para alguém e diga assim: receba paz na sua vida. Receba paz ao seu coração. Deus vai te conduzir ao centro da sua vontade. Deus vai falar com você. Você vai acertar. Você vai entrar pela porta certa. Você vai fazer a faculdade certa. Você vai entrar no emprego certo. Meu irmão, receba essa palavra. Deus está derramando aqui um refrigério de paz, de consolo, de alegria, de gozo. Por quê, pastor? Porque Ele está falando ao seu coração. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora. Você pode curvar a sua cabeça? Em nome de Jesus. Pai querido, no Teu nome nós oramos agora. Ó Espírito Santo, quantas pessoas estão aqui, talvez não estão conseguindo discernir a Tua voz, por causa de circunstâncias que lhes sobrevieram, por causa de dores, de decepções, de preocupações. São tantas vozes falando a nossa alma,
vozes que diz que nós vamos perder, vozes que diz que nós vamos falir, vozes que dizem que nós não vamos conseguir, que a vitória não vai chegar. Quantas vozes estão falando na nossa alma que em meio a esse turbilhão de vozes, nós não estamos conseguindo discernir a tua voz, mas que nessa tarde o teu Espírito Santo, aquele que fala, aquele que habita em nós, possa bradar aos nossos corações, Senhor, e fazer com que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa ser discernentes no coração de cada um dos teus filhos agora. Que eles possam sair pelas portas dessa igreja entendendo, Senhor, que tudo quanto eles forem fazer irá prosperar, os planos serão bem-sucedidos, os planos serão, Senhor, aprovados por Ti, porque nós iremos lançar as sementes certas, nós iremos entrar pelo caminho certo, nós iremos, ó Deus, viver, Senhor, cada vontade do Senhor para as nossas vidas, e nós não daremos ouvidos ao inimigo que nos quer afastar dos nossos propósitos, mas nós faremos menção do teu nome, pois o Senhor é o nosso pastor, nós ouvimos a tua voz, seremos consolados por ti nessa tarde de refrigério, que a tua bênção venha sobre nós, é o que eu te oro em nome de Jesus. Você diz amém. Você quer fazer uma prova agora de ouvir a voz do Espírito Santo? Eu vou liberar sobre a sua vida agora, para que o seu ouvido esteja atento ao que Deus vai falar agora. Você quer começar ouvindo agora? Você quer fazer o teste? Senhor, eu quero tomar a minha primeira decisão agora, baseado na tua voz. Você quer fazer isso? Um dos momentos que nós não damos tanto ouvido à voz do Senhor é quando nós vamos ofertar. É ou não é? Por quê? Porque a gente dá mais ouvido ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos necessitando. Nós abrimos a nossa carteira, aí vai ter lá uma nota de 50, uma nota de 20, uma nota de 5. Aí Deus está pedindo assim, o Espírito Santo, Senhor, ou melhor, você vai dizer, Senhor, fala comigo que é aquilo que eu quero, que eu preciso ofertar agora. Aí o Espírito Santo, estou falando uma hipótese, amém, irmão? Uma hipótese. Vai e fala para você, entrega essa nota de 50. Mas lembra que eu disse assim, o milagre não é ouvir, é obedecer. Lembra no início da mensagem? Aí você, mas Senhor, eu tenho uma conta para pagar daqui a pouco, eu vou dar esses 5 aqui. Aí a gente dá os 5, a gente vai colher o fruto dos 5. Se você der os 50, você vai colher o fruto dos 50. Mas nesse contexto aqui, nós não estamos falando de valores, se é 5 ou se é 50. Nós estamos falando de nos mover, semear conforme aquilo que o Senhor falar aos nossos corações. Amém? Ele nunca vai te pedir algo que você não tenha para dar. Ele nunca vai te pedir algo que você não tenha para ofertar. Se você só tem 10, ele vai pedir 100 se você não tem? Não vai pedir. Ele vai pedir aquilo que você tem. Quando ele pediu Isaac a Abraão, ele pediu Isaac depois que Isaac tinha nascido. Ele não pediu Isaac antes dele nascer. Por quê? Porque ele não tinha. Amém, irmãos? Então nessa hora, aquilo que Deus ministrou de semente, de finanças sobre a sua vida, abra a sua carteira, abra a sua bolsa e feche os seus olhos e pergunte ao Espírito Santo agora. Faça essa oração com ele. Senhor, eu tenho tantas necessidades, eu tenho tantas coisas para pagar, mas agora eu não quero me mover para ofertar com aquilo que eu tenho, mas eu quero me mover e ofertar com aquilo que o Senhor me pede. Eu quero liberar aquilo que o Senhor está falando ao meu coração. E com essa verdade, com essa oração, você vem ofertar e dizimar aqui na casa do Senhor. Nós vamos louvar com alegria. Aleluia. E ao final dessa oferta, o nosso pastor Eliel vai estar encerrando e nos abençoando em oração em nome de Jesus. O homem de branco está passeando no meio da igreja.
sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Assim na terra como no céu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. Enquanto receber do Senhor nessa tarde, diga amém. Aleluia. Eu tomo posse em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa tarde. Eu tenho certeza que Deus Ele falou comigo, Ele falou com você nessa tarde. Guarda essa palavra, coloque em prática em sua vida, porque Deus é bom e fiel. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por tudo que foi dito, Pai, por tudo que foi ministrado no louvor, que tudo foi ministrado na Tua palavra. Pai, nós saímos aqui com o nosso coração alegre, feliz, porque o Senhor é bom. O Senhor não deixa o seu povo confundido com nada, Pai, porque o Senhor trabalha na certeza, Pai. E nessa tarde nós saímos aqui com convicção, com certeza, Pai, que a Tua vontade, Senhor, para a minha vida, para a vida da Tua igreja, do Teu povo é boa, agradável e perfeita, Pai. Ó Deus, a Tua alegria, Senhor, é a nossa força, Pai. E saímos daqui nessa tarde, ó Pai, alegres, com a certeza, Senhor, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que o Senhor está no controle da nossa família, que o Senhor está no controle do nosso trabalho, que o Senhor está no controle das nossas vidas, ó Pai. E eu quero te louvar, Pai, por esse culto maravilhoso, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, que todos que estão aqui presentes, Pai, saiam daqui, Senhor, alegres e felizes, ó Pai. Abençoa também todos que estão pelo YouTube, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graça e a paz, queridos. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus.
dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos